Bem-vindos a mais um Crime com Caipirinha. Meu nome é Thaís e hoje a gente vai falar da história do homem que ficou conhecido como o Homem do Doce. Essa história aconteceu aqui nos Estados Unidos, no estado do Texas. A gente vai contar a história de uma família. O pai, chamado Ronald O'Brien, a mãe, chamada Diane, e dois filhos, chamados Timothy, o menino, e a menina chamada Elizabeth. Era Halloween do dia 21 de outubro de 1974. O pai, Ronald, levou seus dois filhos, Timothy e Elizabeth, para ir pedir doce pelo condomínio com o vizinho e os dois filhos do vizinho. Eles estavam pedindo doce durante a noite, bate na porta, doces ou travessuras, e eles chegaram numa casa que estava totalmente escura, com as luzes apagadas, parecia que não tinha ninguém dentro, mas eles bateram na porta, esperaram um pouco, ninguém atendeu. As crianças e o vizinho foram para a próxima casa e o Ronald ficou na casa que estava apagada esperando para ver se alguém ia atender a porta. Alguns minutos depois, o Ronald vem e se encontra com as crianças e com o vizinho e ele pegou 5 Pixie Sticks. Pixie Sticks, eu em São Paulo, quando eu era pequena, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, aparentemente existe no Brasil. Mas é tipo um canudo, assim, de papel, com um pozinho dentro, pozinho de bala. É basicamente só açúcar. Mas dentro desse canudinho, e aí você abre o canudinho e come bala de dentro do canudinho. Normalmente esses canudos são pequenos, 10 centímetros, 15 centímetros, ou um grande. Ele voltou com 5 Pixie Sticks de 50 centímetros. São gigantes, muito raros de achar. E principalmente quando você vai pedir doce nos condomínios, ninguém te dá as melhores balas, né? Sempre os minis, as balas pequenininhas, os chocolates pequenininhos. Então, quando ele voltou, as crianças ficaram todas animadas. Ele deu um para cada um das crianças, né? Das 4 que estavam lá com ele. E a restante ele levou de volta para casa. Quando eles acabaram de terminar o Doces ou Travessuras da noite. E aí, mais tarde, alguém bateu na porta pedindo doces ou travessuras e ele deu esse último Pixie Stick para uma das crianças. Antes das crianças irem dormir, elas pediram para os pais delas se elas podiam comer os doces do Halloween. Aí o pai falou, olha, tá meio tarde, já tá quase na hora de dormir, cada um escolhe um doce, amanhã a gente come mais. A menina escolheu um doce e o menino, o Timothy, escolheu o Pixie Sticks. Ele tava com problema pra abrir, não tava conseguindo abrir de jeito nenhum, pediu ajuda pro pai, o pai abriu pra ele, aí ele pegou, virou 50 centímetros de Pixie Stick de uma vez, e na hora que ele tirou assim da boca, ele falou, nossa, essa bala tava super amarga, que coisa horrorosa, pegou o suco que o pai tava tomando pra tirar o gosto de amargo da boca. Alguns minutos depois ele falou que tava com dor de barriga, saiu correndo, foi pro banheiro, começou a vomitar. Aí o pai foi atrás dele, começou a ajudar ele começou a convulsionar e apagou no colo do pai dele. Aí eles chamaram a ambulância pegou o Timothy, mas ele faleceu, infelizmente, antes de chegar no hospital. Como eles viviam numa cidade pequena... Oi, pessoas! Eu tô nadando aqui do lado, roncando, fazendo barulho pra minha mãe. Eles moravam numa cidade pequena, então, sabe como cidade pequena é, né? A notícia espalha assim. E a notícia espalhou de que o Timothy tinha falecido, provavelmente por causa de um doce envenenado que ele comeu. Aí os pais entraram em pânico, pegaram todos os doces das crianças, coitado das crianças, que Halloween, né? E levaram esses doces todos pra polícia, a polícia pegou os doces de todo mundo, eles começaram a investigar. Como os pais ficaram sabendo dessa notícia muito rápido, ninguém mais comeu nenhuma das balas, não houveram mais incidentes por causa da bala contaminada. Enquanto a polícia estava pesquisando e investigando, eles descobriram que somente os Pixie Sticks haviam sido envenenados. Eles viram que os Pixie Sticks haviam sido fechados com um grampeador, e quem colocou o veneno dentro desses Pixie Sticks colocou cianida dentro da bala, suficiente para matar 2 adultos. Alguém não tava tomando chance, né? Queria realmente matar as crianças, meu Deus. Quando eles determinaram que somente os Pixie Sticks estavam envenenados, eles descobriram que foi o Ronald que pegou esses Pixie Sticks gigantes de uma das casas.
Então a polícia foi até o Ronald e pediu pro Ronald falar pra eles qual foi a casa que eles pegaram os Pixie Sticks pra descobrir quem foi que matou o filho do Ronald. Aí o Ronald, eu não lembro que casa que foi, eu não me lembro que casa que foi. Os policiais colocaram ele no carro, começaram a andar pelo condomínio. Não lembro, não foi essa casa, não foi aquela casa, não me lembro. Aí os policiais falaram, mas você se lembra de quem que te deu as balas? Falei, eu não me lembro, foi só uma mão. Eles abriram a porta, colocou a mão pra fora da porta e deu os 5 Pixie Sticks pra mim e fechou a porta novamente. A única coisa que ele se lembrava era que o braço era peludo e que era a mão de um homem. Aí, obviamente, os detetives começaram a ficar frustrados e falaram pro Ronald, se você não começar a colaborar com a investigação, a gente vai começar a suspeitar de você. Não é possível que você não lembra de onde que você pegou os doces que matou seu filho. Aí o Ronald, não, vamos tentar de novo. Eles começaram a dirigir pelo condomínio de novo. Aí passaram em frente de uma casa e o Ronald falou, foi essa é a casa que eu peguei os doces. E apontou pra casa. Aí os policiais foram até a casa, bateram na porta, mas o dono da casa não tava lá, ele tava trabalhando. Ele trabalhava no aeroporto, a polícia foi até o aeroporto, prendeu o cara na frente de todo mundo, fez uma bagunça e levou o cara preso. Agora, o que vocês acham? Vocês acham que foi esse cara dessa casa que deu os Pixie Sticks envenenados? Vocês acham que foi o pai do Timothy? Deixa nos comentários quem que você acha, nesse momento da história, quem que vocês acham que matou o Timothy. Bom, eles levam esse cara pra interrogação e o cara fala que estava trabalhando, que ele trabalhava no aeroporto e que ele estava trabalhando na noite do Halloween e que somente a mulher e a filha dele estavam na casa no momento do Halloween e que elas apagaram as luzes mais cedo porque elas tinham acabado as balas para dar para as crianças. Então, para as crianças não ficarem batendo na porta, ela ter que falar para todo mundo, acabou a bala, não tem mais bala. Ela simplesmente apagou todas as luzes. Já deu tempo de você responder lá no comentário quem que vocês acham que é? Bom, a polícia foi investigar e descobriram que realmente ele estava falando a verdade, que ele não estava na casa no momento, e como o Timothy falou que era um braço de homem peludo que deu as balas, eles não suspeitaram da mulher e da filha. E aí as coisas começam a tomar um rumo um pouco diferente. Cidade pequena, a polícia ouviu falar que o Ronald estava bravo com todo mundo da família dele, porque ele havia feito uma música pro Timothy e para Jesus, e como Timothy estava indo encontrar Jesus no céu. E essa música ia ser passada na televisão depois do funeral. E ele estava bravo com a família inteira, porque a família foi dormir antes de assistirem a música dele aparecer na TV. Aí a polícia começou a se perguntar por que ele estava agindo esquisito. Ele não estava agindo triste por causa da morte. Ele não estava agindo como a polícia esperava que um pai que acabou de perder o filho agiria. Aí eles resolveram investigar. Nessa investigação da vida do Ronald, eles descobriram que ele havia tido 21 trabalhos nos últimos 10 anos, que ele estava com $120 mil de dívida, que o carro e a casa dele estavam para ser retomados pelo banco por falta de pagamento, e a cereja do bolo, o Ronald tirou seguros de vida para os filhos dele. Ele tirou a primeira vez em janeiro, ele tirou seguro de vida para cada um dos filhos de $10 mil. E em setembro, um pouquinho antes, um mês antes do Halloween, ele tirou mais um seguro de vida para cada um dos filhos para $20 mil, dando um total de $60 mil se os 2 filhos dele falecessem. Suspeita é pouco, né? E aí, só para terminar de se incriminar um pouco mais, o Ronald, no dia seguinte da morte do Timothy, o Timothy morreu à noite, né? Antes de dormir. De manhã, no dia seguinte, o Ronald ligou para as seguradoras para pedir o dinheiro da morte do Timothy. Nessa investigação, a polícia foi no colégio que o Ronald estava cursando e conversou com um dos professores dele. E esse professor falou que o Ronald sempre fazia perguntas muito esquisitas, tipo, a cianida é o veneno mais letal ou tem algum veneno mais letal que a cianida? Quem pergunta coisa assim, né? E diz que ele fazia várias perguntas assim esquisitas, sabe? Eles prenderam o Ronald e o Ronald sempre disse que não foi ele, que ele é inocente, que ele não matou o filho, que isso é absurdo. Mas ele foi preso. Mas no dia 3 de junho de 1973, o júri demorou
somente 46 minutos para decidir que ele era culpado de um assassinato e 3 tentativas de assassinato. E ele foi condenado à pena de morte. Lembra que eu falei para vocês num vídeo anterior que aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que chama Corredor da Morte? Os prisioneiros que são condenados à morte, eles ficam numa parte separada da cadeia, chamada Corredor da Morte. E mesmo os outros prisioneiros que estavam nesse mesmo corredor que o Ronald não gostavam dele porque ele matou uma criança. O nível que a pessoa tem que chegar para os prisioneiros do Corredor da Morte acharam que você fez uma coisa que passou da linha. Eles até fizeram um pedido formal para a cadeia, né, para a prisão que eles estavam, para eles assistirem à morte do Ronald e para eles poderem fazer uma apresentação de algum tipo para poder demonstrar o horror e o ódio que eles tinham pelo Ronald. No dia 31 de março de 1984, o Ronald foi executado por injeção letal e disse que mais de 300 pessoas estavam na frente da cadeia, celebrando, comemorando, e várias dessas pessoas estavam gritando doces ou travessuras enquanto ele estava sendo executado. Tem que ser muito louco para matar o filho, né? Mas acontece que não é tão raro assim. E no Brasil a gente tem muito caso de abuso e violência a crianças. E muitas vezes não são reportados por uma crença que a gente tem de que não se deve se interferir, né, com um relacionamento entre casal, relacionamento entre pais e filhos. Mas tem que sim, gente. Quando vê que tem alguma coisa esquisita, alguém perto de você que não tá tratando o filho direito, uma criança na escola do teu filho que contou uma história, se vocês suspeitam de alguma coisa, tem um programa aí no Brasil que chama Disque 100. Não é o melhor dos programas, tem algumas falhas, mas se vocês querem fazer uma denúncia anônima, Disque 100. Se não, vai numa delegacia, vai na delegacia da mulher, faz uma denúncia, preenche um BO. E também vamos encorajar as nossas crianças a contarem as verdades, ensinar as nossas crianças a serem bondosas e amigáveis com todas as crianças, né, da série delas, da classe delas, da escola delas. Assim, se alguma criança estiver passando por alguma situação que necessite de ajuda, eles podem conversar com os amigos, eles vão se sentir confiantes para conversar com os amigos. E aí, quem sabe, você vai conseguir ajudar essa criança que precisa tanto. Eu vou deixar alguns artigos e alguns links aqui na descrição para quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto. E por hoje é só. Obrigada por ter vindo aqui no Crime Caipirinha comigo e eu vejo vocês na semana que vem.